Olá, sejam todos bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Nós gostaríamos de pedir que compartilhem as nossas reuniões com seus amigos e familiares e que não esqueçam também de dar o seu like, pois assim o YouTube entrega para mais pessoas o conteúdo de nossas reuniões. Vamos lembrar que essas reuniões, elas são feitas com um estudo alternado de dois livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Nessa oportunidade, nós teremos um tema do Livro dos Espíritos: obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. Esse tema são as questões 693 a 701. E quem nos trará as suas reflexões sobre o tema abordado de hoje será uma integrante do Lar de Teresa, companheira de ideal espírita, Terezinha Lumbreiras. Terezinha, suas saudações iniciais. Queridos companheiros de ideal, as nossas saudações carinhosas para todos. Muito obrigada, Terezinha. Vamos então agora passar para a leitura de nossa página inicial. A página de hoje foi retirada do livro Sinal Verde e é uma mensagem de André Luiz com a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Entre cônjuges. Prossiga amando e respeitando os pais, depois da formação da própria casa, compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades para o exercício das quais é imperioso cultivar independência, mas, a pretexto de liberdade, não relegar os pais ao abandono. Não deprecie os ideais e preocupações do outro. Selecione as relações. Respeite as amizades do companheiro ou da companheira. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se toma para compartilhar-nos a vida. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Jamais desprezar a importância das relações sexuais com respeito à fidelidade nos compromissos assumidos. Não sacrifique a paz no lar com discussões e conflitos, a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente, sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou de solteira. Sempre necessário compreender que a comunhão afetiva no lar deve recomeçar todos os dias, a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. André Luiz. Vamos à nossa prece inicial. Agradecendo a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor, para o estudo dessa doutrina tão consoladora, tão esclarecedora, que possamos absorver os conhecimentos e esclarecimentos que nos serão trazidos nesse momento e que possamos aproveitá-los da melhor maneira possível, sempre seguindo os seus ensinamentos, ensinamentos esses que nos foram trazidos pelo Mestre Jesus. Assim, pedimos a sua permissão, Senhor, para darmos iniciado a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Terezinha abordará o tema obstáculos à reprodução, casamento e celibato, poligamia. Questões do Livro dos Espíritos, 693 a 701. Terezinha, com as nossas melhores vibrações, a palavra é sua. Gente, é uma alegria enorme poder falar, começando o ano,
Então, nós começamos desejando a todos um ótimo 2024, que nós façamos bons propósitos, acima de tudo, de nos melhorarmos e continuando os nossos estudos, mas principalmente que esses estudos nos aproximem. Na troca de experiência, vamos aprendendo uns com os outros e entendendo a justiça do Pai. Hoje, o nosso estudo é do Livro dos Espíritos, questões 693 a 701, e é interessante a da lei de reprodução. Esses temas são sempre muito interessantes, né? Livro dos Espíritos, a gente estuda, estuda e continua aprendendo, né? Então, Kardec dividiu aqui, ele já tratou, né, da população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução. É interessante o teor das duas primeiras questões, que ele pergunta: as leis e os costumes humanos que objetivam ou têm por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? Aí a resposta é pequena. Tudo que entrava a marcha da natureza é contrário à lei natural. Mas aí Kardec quer detalhes, ele vai especificar exatamente o que ele está perguntando. Não obstante, a subpergunta: há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria prejudicial às outras espécies e das quais, em breve, o próprio homem seria vítima. Seria repreensível deter essa reprodução? Aí aqui ele especifica, está falando de animais e de plantas. Então, vai deixar se reproduzir, multiplicar indefinidamente, porque a lei de Deus está na natureza, ou o ser humano tem o direito de intervir. O que os espíritos disseram? Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Lembrando sempre, toda vez que nas obras espíritas diz Deus deu ao homem é facultado, está considerando o gênero humano. Então, não está só o homem, não é uma colocação machista, é genericamente o ser humano. Ele pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso posto por Deus entre as forças da natureza para restabelecer-lhes o equilíbrio. E isso o distingue dos animais, pois ele faz isso com conhecimento de causa. É muito interessante que o José Lázaro Bolberg, no livro da moral social, as leis morais, quando ele trata da lei de reprodução, ele vem nos falar exatamente sobre essa questão da natureza. Ele diz: os próprios animais concorrem para esse equilíbrio, porque o instinto de destruição que lhes é inerente faz com que, ao terem de prover a sua própria conservação, eles detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso de espécies animais e vegetais de que se nutrem. Então, nós vemos que Allan Kardec, ao fazer essas perguntas para os espíritos, ele observava a natureza, ele era um estudioso e queria saber se ao ser humano era permitido. Nós vemos algumas plantações que são pragas. Então, é necessário que ali seja contido, que haja algum
alguma ação para que ela não se alastre indefinidamente. As plantas e os animais. É muito interessante a questão dos animais, quando a gente fala nessa cadeia alimentar, porque a natureza é sábia. Quando nós falamos isso, nós ainda não conseguimos apreender toda a sua profundidade, porque exatamente nessa corrente, um se alimenta do outro, o predador de um vem o do outro, e ali vai regulando. Mas a gente vê que são uma questão dividida num subitem e mais uma. Mas a questão seguinte já tem outra conotação, que ele diz: que pensar dos usos que tem por fim deter a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade. Aqui já está falando do ser humano. Porque, tratando da sensualidade, nós é que a exercitamos, é inerente ao ser humano. Então, eu vou deter essa reprodução, vou impedir para que eu tenha mais prazeres, para que eu usufrua mais da vida. Diz assim, isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está imerso na matéria. Por que eu estou impedindo um nascimento? Porque eu evito, não quero, passo a vida inteira sem querer um filho, cada um vai ter o seu motivo, cada um vai ter a sua razão. Mas é importante nós pensarmos qual é exatamente a minha intenção. Essa questão é delicada porque sempre se fala no planejamento familiar. Inclusive, a própria Constituição brasileira diz que o casal é livre e que deve fazer o seu planejamento dentro das suas possibilidades. Está aqui, artigo 226, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos para o exercício desse direito. Então, é uma questão de cada um. Como nós vamos agir em cada situação, lembrando sempre, a nossa consciência é que deve ser o nosso norte. O nosso outro item, casamento e celibato. Também questões muito interessantes, porque Kardec vai perguntar aos espíritos: o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? É um progresso na marcha da humanidade. Porque é essa questão que sempre se discute, e o casamento, ao longo da história, veio sendo modificado o seu entendimento. Nós vemos no livro da Dalva Silva Souza, Os Caminhos do Amor, ela faz um pequeno histórico. Ela fala da família dos tempos modernos, e ela vem dizendo que, na antiguidade, as famílias honravam os seus deuses particulares, seus deuses familiares. E ali, o casamento era importante porque a mulher, ao passar a pertencer àquela família, tem a história, né, bem na antiguidade, de manter o fogo sagrado no lar. E era importante que as famílias tivessem filhos homens, porque a mulher, ao casar, abandonava os deuses da sua família
os seus rituais, as suas cerimônias e passava a honrar os deuses da família do marido. Por isso, uma separação naquela, naquela sociedade era uma tragédia, porque quebraria esse ritual que era necessário para honrar os deuses. E aqueles, qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? O retorno à vida dos animais. Então, como os espíritos dizem aqui, foi um progresso, porque as relações humanas vêm se aperfeiçoando ao longo do tempo. Antigamente, os povos eram nômades, todos. Então, as relações eram a necessidade, a sobrevivência, se reproduziam. Aos poucos, passaram a se ligar particularmente a uma pessoa. Isso vem se desenvolvendo ao longo dos séculos. E a noção de casamento também vem se modificando. E é modificada dependendo de cada sociedade. Cada sociedade tem um entendimento, qual casamento que é válido, como deve ser feito, mas isso tudo num aprimoramento desse relacionamento. Então, nós vemos o arrojo de Allan Kardec tratando desses temas delicados e trazendo para nós uma abertura de visão, um novo entendimento, uma nova forma de ver. Dizer, aí continua. A indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas à lei humana? Isso é importante no Livro dos Espíritos, nós nos atentarmos para a pergunta, a resposta e as notas. Aqui Kardec pergunta: indissolubilidade absoluta. Então, vai cortar totalmente. Atende a alguma lei? Como é que é? Viola alguma lei? É uma lei humana muito contrária à lei natural. Mas os homens podem modificar as suas leis. Somente as naturais são imutáveis, né? Porque a lei divina ou natural é a lei de Deus, é imutável. E nós vemos na lei do progresso o progresso da legislação humana, o quanto as leis vêm tendo sido modificadas de acordo com as necessidades das sociedades. Então, essa indissolubilidade absoluta, no caso, você tem que aguentar até o resto da vida, não tem jeito. Cada situação é uma situação. Então, nós vamos ver aqui também no Bollberg, ele falando sobre isso, porque ele vem dizer que o casamento, quando duas pessoas se unem, é necessário, é essencial que haja essa lei de afinidade. Nos unirmos nessa sintonia, num objetivo comum. Vamos crescer juntos, vamos buscar uma maior evolução ali, trazendo os filhos, aqueles espíritos com quem já nos comprometemos, aceitamos recebê-los, às vezes até pedimos para que eles viessem até nós, para que pudéssemos, nesse momento, ajudá-los. E eu fui recorrer, claro, né, ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. Aí, Kardec, né, primeiro ele cita
uma passagem de Mateus, quando os apóstolos perguntando para Jesus por que, se era válida a separação, ele diz: Moisés estabeleceu as condições, os critérios, devido à dureza dos vossos corações. Mas ele diz, mas no início não era assim. Então, Allan Kardec, comentando esse texto, é muito importante que nós observemos todos os ângulos das questões, porque vamos entendendo um pouco melhor. Ele diz aqui, imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra do homem está sujeito a mudanças, inclusive essa regulação do casamento. A união de dois seres é um progresso, mas o que legisla a respeito vai sempre se modificando. Na união dos sexos, a par da lei divina material comum a todos os seres vivos, a outra lei divina imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. A lei do amor deve vigir sempre em todas as situações das nossas vidas. Aí, Kardec pergunta aqui, mas então a lei civil não é necessária? Se não, é muito necessário, porque como Jesus disse aqui no início do capítulo 22, pela dureza dos vossos corações, Moisés permitiu, aceitou o divórcio, mas até que pudesses aprender. Então, nós vemos que a lei é perfeita. Nós é que no nosso entendimento, nos nossos interesses, não conseguimos ainda viver de acordo com ela. O que nos motiva à união? Como nós fazemos para manter essa união? Qual o nosso papel nesse núcleo familiar? São reflexões que precisamos de fazer. Porque também a lei do divórcio, que só ocorreu em 77, que antigamente era um estigma muito grande, as separações, né? A mulher, como sempre, aviltada, ela foi um progresso, mas não é um estímulo ao divórcio. É para regularizar uma situação que já estava difícil. Isso é importante nós pensarmos. Aí agora, Kardec já vai falar de outra questão. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam os outros. Essa questão do celibato eu achei muito interessante que o Boberg nos fala aqui que celibato, em princípio, seria apenas os não casados se mantêm e são celibatários e não resolveram não se casar, mas que a Igreja Católica tomou esse princípio de modo que os religiosos devem se manter solteiros e sem ter relações sexuais, porque é uma forma de servir melhor a Deus no entendimento deles. E aqui na Dalva Silva Souza, também nos Caminhos do Amor, ela vem falar uma coisa muito interessante, porque ela falou que inicialmente as famílias eram formadas para manter aquele culto do fogo
honrando os deuses familiares. A importância de se ter um filho homem, porque a mulher, ao casar, deixaria os seus deuses e honraria outros. Mas ela diz, o celibato era considerado falta grave. O celibatário colocaria em risco a felicidade dos manes da família, né, dos deuses da família, condenando-se ele próprio à desgraça, pois não teria após a morte quem lhe cultuasse a memória. Esse é um enfoque muito interessante da Dalva, que a Dalva traz para nós. Mas continua aqui. Ah, não, e aqui, na questão, né, 698, o celibato voluntário é um estado de perfeição aos olhos de Deus. E o que Kardec respondeu? Os que se entregam a isso por egoísmo desagradam a Deus. Então, é importante pensarmos, e o Livro dos Espíritos, em muitas situações, nos fala da intenção. Qual foi a sua intenção ao praticar determinado ato? Aí a pergunta seguinte: o celibato não é um sacrifício para algumas pessoas que desejam devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade? Aí nós já estamos vendo os dois lados da questão. Como em quase tudo nós temos dois, três ou quatro opções. Então, existe aquele celibatário que faz por egoísmo, sem maiores intenções, mas existem esses que, por quererem servir à humanidade, se dedicarem a uma causa, a uma pesquisa extremamente envolvente, ali não tem tempo para pensar em outra coisa, eles são celibatários. Isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo, que é o que está na questão anterior. Esse que quer se dedicar a alguma causa é um altruísmo. Ele está ali querendo servir, ele está ali querendo ser útil. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então, nós vemos sacrifício pessoal feito para o bem. Porque nós adquirimos o hábito e, às vezes, ainda até vamos cultivando, dizer assim, não, eu vou fazer o sacrifício de, digamos assim, eu adoro chocolate. Vou passar um mês sem comer chocolate em sacrifício para eu conseguir alguma coisa. Mas em que isso vai ter utilidade? Isso pode ser útil a mim, mas a outra pessoa, ao conjunto da sociedade. Então, aqui Kardec perguntou e os espíritos responderam nessas duas questões essa importância da utilidade do objetivo. Se eu quero servir à humanidade, então não é por egoísmo. E nós vemos quantas pessoas em todas as áreas do conhecimento, na religião, nas ciências, nas artes, em todas as áreas do conhecimento, existem pessoas que querem se dedicar integralmente a às suas questões de interesse e resolvem ser celibatários. Diz assim, Deus não se contradiz nem considera mal o que ele fez. Não pode, pois, ver um mérito na violação da sua lei, porque muitos também se conservam celibatários, considerando que a atividade sexual é um pecado, estamos nos manchando, estamos violando a lei de Deus. E nós devemos perceber que tudo que Deus fez
é sagrado. O nosso uso, a nossa ação é que vai valorizar ou rebaixar o fato. Então, o casamento ou uma união permanente é necessária, é importante. E ali, nessa troca de energias, vão todos crescendo. Uns preferem se manter celibatários para viverem melhor a sua tarefa. Outros, mesmo constituindo família, eles servem ao bem. E agora, o nosso último item, que é muito interessante, que trata da poligamia. Não é? Essa é uma questão que, quando a gente via isso aqui, a gente fica pensando, mas poligamia hoje? Existe nos Estados Unidos uma seita que prega a poligamia ainda. Mas, na questão 700, a igualdade numérica aproximada entre os sexos é o indício da proporção em que eles devem se unir? Sim, pois tudo tem um fim na natureza. Lembrar da questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Né? Vai estar no mundo espiritual, vai encarnar para começar a sua trajetória. Evolução, chegar à perfeição. Para isso, vamos passando pelas dificuldades da vida para aprendermos as lições e podermos sempre fazer mais e melhor. E, na questão, também diz, cada um de nós cumprir a sua parte na obra da criação. A questão 701, que é a nossa última. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei natural? A poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. Casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há verdadeira afeição. Não há mais do que a sensualidade. Essa também é uma questão interessante, porque a poligamia é um costume entre alguns povos. Recentemente, na África do Sul, Nelson Mandela, que foi uma figura inesquecível, seu trabalho realmente de grande valor, ele era monogâmico. Mas o presidente que o sucedeu era poligâmico. Ali, muitas tribos ainda praticam a poligamia. Isso, e outra coisa que eu achei muito interessante nesses estudos, o Boberg vem nos lembrando, eu achei interessante porque muitas pessoas afirmam, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós vemos na Bíblia que a poligamia era o povo hebreu, nos seus primórdios, lá no início, poligamia era praticada naturalmente. A pessoa era casada, a mulher não tinha filho, ele podia se unir a outra para ter um filho, aí seria filho da mulher. E o Boberg nos diz aqui também informações curiosas, né? O rei Salomão foi considerado o rei mais sábio que houve. Ele era riquíssimo e era muito sábio. Dizer que ele tinha 1000 concubinas e uma mulher legítima. O faraó Ramsés II, do Egito, tinha 200 mulheres. E os sultões antigos não deixavam por menos.
Então, aí vem dizer, hoje ainda existem algumas regiões ou alguns grupos que defendem essa questão da poligamia. Mas o que é importante nós vermos também é qual é a lei maior. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Isso implica, antes de tudo, no respeito, no companheirismo, no crescimento juntos. Então, a monogamia vai nos ajudando, não que seja fácil, o relacionamento familiar, mesmo não sendo entre casal, até entre irmãos, pai e filho, é complicado. Nós somos espíritos que estamos vindo de longa trajetória evolutiva. Trazemos histórias, muitas vezes complexas, mas quando pensamos na lei de Deus, pensamos que estamos incursos nela e que é necessário que a respeitemos. Então, tudo isso que está aqui, ao pensar em ter filhos, vou ter, não vou ter, quantos vou ter, no casamento, o que é o casamento para cada um? É simples, vou fazer uma festança, tal, se separar, separou, ou estamos entendendo que nos tornamos responsáveis. Como diz Saint-Exupéry, tu és eternamente responsável pelo que cativas, as marcas que vamos deixar. Então, nesse início de ano, vamos conhecer um pouco melhor para tentarmos vivenciar toda essa vida que o Pai nos proporcionou. Mas as escolhas são nossas. As escolhas são individuais e particulares. E nós agradecemos por podermos começar o ano trabalhando. Que não nos falte trabalho e que continuemos juntos. Muita paz. Muito obrigada, Terezinha, por mais uma vez aceitar com tanto carinho, com tanta dedicação ao nosso convite e, como sempre, nos trazendo uma exposição tão esclarecedora e consistente. Nós agradecemos também a todos que estão conosco até agora, nos honrando com a sua atenção. E renovamos o lembrete para que não deixem de dar o seu like e reforçamos o nosso convite para que estejam conosco na próxima segunda-feira, às 19 horas, para mais um encontro, onde nós traremos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agora, então, finalizar a nossa reunião, o nosso encontro de hoje, fazendo a nossa prece de encerramento. Vamos, assim, unir os nossos pensamentos, lembrando da imagem do nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, nos esclarecendo, refletindo sobre cada palavra que foi dita hoje. Que possamos levar esses ensinamentos para os nossos lares, para o nosso dia a dia, trazendo harmonia para o nosso lar, para aqueles que convivem conosco. Pedimos, Senhor, que esse sentimento agora de felicidade, de paz, permaneçam conosco em nossos corações e que possamos
distribuí-los a cada um que esteja conosco nesse momento. Que hoje possamos fazer a mudança necessária para que nos tornemos melhores, para que estejamos cada vez mais perto de Ti, Senhor. E assim pedimos a Sua permissão aos benfeitores de nossa casa, para que demos por encerrado mais esse encontro. Graças a Deus. Muita paz a todos.